Glória a Deus. Cumprimento a todos os amados e queridos irmãos, amigos e colegas com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que evangelista Manuel Silva Messa, quero estar trazendo uma passagem bíblica ao coração de todos os amados e queridos irmãos, amigos e colegas, que se encontra registrado no livro de São Mateus, no capítulo 2, a partir do versículo 1, o título da leitura, os magos, ou seja, os reis magos, os magos do Oriente. Aqui, o versículo número 1 da palavra de Deus diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes do sacerdote e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Aqui nós, observando a palavra de Deus, antes que Jesus Cristo, o Filho de Deus, viesse a nascer, a estrela, ela apareceu para aqueles 3 pastores, ou seja, aqueles 3 homens que estavam pastoreando as suas ovelhas. E aqui a Bíblia fala os 3 magos, ou seja, os 3 reis, mas se tratava dos pastores que estavam pastoreando. Então a estrela apareceu no céu, indicou o caminho, e eles foram a Jerusalém ali para adorá-lo e para levar presente a Jesus Cristo, o menino que havia nascido. Então nós podemos observar aqui, no número 1 diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Aqueles magos, quando eles se encontravam ali naquela localidade, então a estrela apareceu e o anjo falou, e eles seguiram a orientação que o Espírito Santo os guiou através daquela estrela. E eles foram chegando ali em Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, ali o Espírito Santo se revelou para aqueles 3 reis magos, e eles seguiram a estrela, porque a estrela os guiou até Jerusalém ali. E chegando lá, eles perguntaram onde está aquele que é nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-los. Então eles foram ao encontro do Senhor para o adorá-lo e levar presente cada um daqueles reis, ou seja, dos magos, levaram o seu presente para ofertar ao Filho de Deus que havia nascido.
O número 3 diz assim: E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Então, quando o rei Herodes, que era o rei da época, ficou sabendo que havia nascido o rei dos judeus, que era Jesus Cristo, o verdadeiro rei, mas o nosso rei, ele não veio para lutar, para adquirir um reino. Ele veio para morrer na cruz do Calvário, para que o seu reino fosse ganho através da salvação das almas. Ele não veio lutar pelo um reino material, mas ele veio firmar o reino espiritual, que é o conhecimento da palavra de Deus, para aqueles que atêm a palavra do Senhor ao seu coração. Então Herodes, ele se perturbou quando ouviu isso, e perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Então eles ficaram perturbados, porque uma transição de reino, às vezes, não vai da forma que o outro rei está comandando o seu reinado. Sai tudo fora dos planos e dos projetos que antes era. Então eles não queriam um outro rei. Então eles não queriam que Jesus Cristo, como Salvador, reinasse. Mas Jesus não estava atrás de reino terreno. Ele era Rei dos Reis, Senhor do Senhor no céu. Ele já era. E ele veio e se fez carne, habitou entre nós. Mas ele não estava preocupado com o reino, trono, porque ele saiu do seu trono de glória. Ele deixou toda a sua glória, todo o seu resplendor, para morrer na cruz do Calvário, para estabelecer o reino do céu na terra com os homens, que é através da palavra de Deus. O número 4 diz assim: E congregado todos os príncipes do sacerdote e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Então, aqueles homens ficaram curiosos quando ouviu dizer que havia nascido o rei dos judeus. Então, eles queriam saber quem era esse rei. E Herodes também ali, né, o rei da época, ele ficou perturbado, porque ele era o rei da época. E ele ficou ali com a pulga atrás da orelha, achando que ia perder o seu reinado. Mas aqui estava se tratando do reino celeste, o Senhor preparando o seu amado filho. Ele nasceu para estar ministrando a palavra, para curar, salvar, libertar e transformar, para povoar o céu. Não aqui um reino na terra, mas o reino celestial, que foi de onde o nosso Senhor ele veio. O número 5 diz assim: E eles lhes disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Então, aqueles homens que estavam congregados ali, todos eles, os príncipes, dos sacerdotes, os escribas do povo, eles perguntou onde havia de nascer. Eles perguntaram para os 3 reis magos. Então eles disseram, e eles lhes disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tudo, meus amados e queridos irmãos, que foi dito através das profecias pelos profetas, se cumpriu na vida de Jesus Cristo. Ele veio como Filho de Deus, em espírito se fez carne, fez a obra, concluiu a sua obra terrena e depois ele foi crucificado. Ao terceiro dia ele ressuscitou como o rei que ele é, e todo o poder, toda a autoridade foi-lhe entregue sobre as suas mãos. Então Jesus não veio para lutar pelo um reino terreno, mas ele veio tirar as pessoas que estavam no reino da terra para ir para o reino celestial, que é da onde ele veio. Então todos aqueles que aceitam a palavra do Senhor e procuram fazer o querer e a vontade do Senhor, vai morar nesse reino qual está preparado para mim e para você. Então basta cada um de nós
colocarmos a nossa confiança no Senhor e procurar estar agradando ao Senhor em toda a forma de nós vivermos, de agirmos, e assim o Senhor estará nos abençoando e nos dando a vitória. Mas aqueles homens estavam preocupados porque havia nascido o rei do judeu. Mas aqui não estava se tratando de reino terreno, mas sim do reino celestial. Jesus veio para buscar e salvar todos aqueles que estavam perdidos, do qual todos nós que hoje temos o conhecimento também estávamos perdidos no charco de lodo, no lamaçal do pecado. Mas o Senhor nos resgatou através da sua palavra. O número 6 diz assim: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então ali estava registrado dentro das Escrituras que Jesus Cristo haveria de nascer ali nós podemos ver aqui, em Judá, e ela não seria a menor entre todas as capitais, porque dali sairia o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então ali Jesus Cristo, como rei, ele veio, nasceu da Virgem ali na cidade de Judá, foi criado praticamente quase ali em Nazaré. Então, por isso que é chamado Jesus Nazareno, porque ele foi quase criado ali, toda a sua infância em Nazaré, mas nascido em Judá, para confirmar a palavra de Deus e as profecias que estava registrado dentro das Escrituras Sagradas acerca de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, procuremos cada dia mais se inteirar da palavra de Deus e saber que temos um rei que nos governa, que nos rege e que nos guarda, que nos livra, que nos protege e que nos orienta qual caminho nós devemos trilhar as plantas dos nossos pés para não sairmos dos planos e dos projetos de Deus, porque o nosso reino não é terreno. Jesus disse: se o meu reino fosse da terra, terreno, o meu Pai enviaria anjo e me tirava dessa situação. Quando Pilatos disse para o Senhor: tu não dizes nada? Ele falou: se o meu reino fosse terreno, os meus pelejaria por mim. Eu rogaria ao meu Pai e ele enviaria legiões de anjos. Mas o meu reino não é terreno, o meu reino é eterno. Então o reino de Jesus Cristo é eterno. E todos aqueles que atêm a palavra de Deus e aguardam em seu coração, o seu reino não é terreno, o seu reino é eterno, é ao lado de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Neste momento eu quero estar orando por sua vida, pelo seu lar, pela sua família, para que Deus possa abençoá-los grandemente, abrindo o vosso coração, a vossa mente, para que vocês possam compreender a extensão e a grandeza do amor de Deus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, estenda as tuas mãos de poder e de glória sobre a vida dos meus amigos, dos meus colegas, dos meus irmãos. Repreendo todo mal, toda enfermidade, todas as obras das trevas, dardo inflamado do adversário. Papai, todo mal, tudo aquilo que se tem levantado contra a vida deste homem e desta mulher, seja desfeito, destruído, arrancado pela raiz. Papai querido, toca no sangue, nos glóbulos brancos, nos glóbulos vermelhos, nas plaquetas do sangue, na imunidade. Repreendo toda a obra das trevas, todos os dardos inflamados do adversário. Cobre, Senhor, os teus filhos com o teu precioso sangue, repreendendo todo mal, toda enfermidade. Papai querido, toca, repreenda o câncer, AIDS, problema no coração, nos pulmões, nos rins, no fígado, no baço, no intestino grosso, no intestino delgado, sobre a coluna lombar, cervical. Papai querido, toca no útero, no ovário, nas trompas, no seio. Arranca os caroços, os miomas, elimina as obras das trevas, traga a bênção, a vitória, a restauração. Senhor da glória, as vidas que se encontram nos hospitais, no leito de dor, de enfermidade, as vidas nas UTIs, as vidas nas cadeias públicas, nas penitenciárias, nas casas de detenções, as vidas, Senhor, no submundo do crime, das drogas, da prostituição. Senhor da glória, a causa da viúva, do órfão, os velhos nos asilos, as crianças de rua, os mendigos, os andarilhos, os alcoólatras,
os viciados no tabagismo. Senhor, as vidas que se encontram nos manicômios, nos leprosários, salva, cura, liberta. Papai querido, eu repreendo o câncer, AIDS, problema no coração, nos pulmões, nos rins, no fígado, no baço, no intestino grosso, no intestino delgado, sobre a coluna lombar, cervical. Repreendo todo mal, toda obra das trevas. Traga a bênção, a vitória, a cura, a libertação. Papai querido, abençoa este homem, esta mulher que está desempregado. Abra as portas que estão fechadas. Senhor, toca nos currículos, nas carteiras profissionais. Confirma as bênçãos, as curas, os milagres, a vitória. Através da tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Entrego a todos na palma das tuas mãos. Confirma as bênçãos, as curas, os milagres. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a tua honra e a tua glória, eu agradeço ao Senhor, desde hoje para todos sempre. Confirma as bênçãos, a vitória, em nome de Jesus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor. Amém.